Meu nome é Ana Gabriela, eu sou antropóloga, sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo e eu venho trabalhando desde 2004 com os Karaô, né? E a minha pesquisa é sobre essa relação entre saberes tradicionais e saberes científicos também, né? E sobre a questão também da agrobiodiversidade, né? É muito impressionante a diversidade de espécies e variedades que são cultivadas pelos Karaô, né? Para os Karaô, uma roça em pé, como eles falam, né, que é uma roça bela e boa, é uma roça diversa, né? Mas também, em função, né, das transformações socioculturais e dos impactos ecológicos no território, né? Eles são um povo de cerrado, que habitam, né, tradicionalmente o cerrado, em função também de uma série de políticas governamentais baseadas, né, nesse paradigma da Revolução Verde, da modernização agrícola, do progresso, né, que considerava justamente, né, que as práticas e os saberes agrícolas desses povos seriam atrasados, seriam saberes, primitivos, né, e tentou implementar políticas governamentais de justamente modernização da agricultura, de incentivo a monoculturas de grãos. Nos anos 70, né, milho híbrido e arroz, né, foi distribuído nas comunidades Karaô, né, e com isso muitas dessas sementes, né, dessas variedades foram se tornando cada vez mais raras, né, nas roças, né, e não só as sementes, mas todos esses saberes sobre o plantio, sobre a colheita, os rituais e os cantos associados também foram sendo esquecidos pelas pessoas mais jovens, né. Então, eu acho que um pouco do trabalho desenvolvido nessa parceria, né, entre os pesquisadores da Embrapa e os agricultores Karaô, que foram os agricultores Karaô que procuraram a Embrapa, né, quando descobriram que lá eles poderiam resgatar uma das sementes de milho porrum-pé, que é uma variedade super importante, né, de milho tradicional, de milho crioulo, que estava guardado, né, que está guardado nos bancos de germoplasma da Embrapa. Então foram eles que procuraram, né, para resgatar essas sementes. Então, de certa forma, o trabalho que a gente apresenta aqui, ele é fruto, né, de toda essa história que vem já desde os anos 70, passando pelas primeiras feiras de sementes Karaô, né, pelos projetos que foram desenvolvidos, enfim. Mas em relação às favas, mais especificamente, é muito impressionante a diversidade de favas conhecida pelos Karaô, né? Os Karaô conhecem aproximadamente 47 variedades de fava, e essas variedades, né, elas são classificadas e nomeadas, né, segundo critérios muito diversos, assim. E essa forma, né, de classificar e nomear as favas expressa também toda essa estética da diversidade, toda essa multissensorialidade também, né? Então, as favas vermelhinhas, as favas brancas, né, as favas pintadinhas, as favas pretonas. Então, quer dizer, a classificação dessas favas e o nome dessas favas é inspirada na cor, no brilho, no formato da semente, no desenho da semente. Então a gente tentou trazer um pouco aqui essa estética da diversidade, e que passa também por um engajamento multissensorial, né, com essas plantas, né? Então, por exemplo, muitas pessoas olham para as plantas e acreditam que elas são mudas, né? Que elas não têm linguagem, que elas não têm fala. E para os Karaô, as plantas elas
não só elas são seres pensantes, sencientes, né, que têm suas vontades, seu jeito muito próprio de ser. Inclusive, um agricultor, ele precisa conhecer o jeito de ser de cada planta, né? Para eles é muito evidente que as plantas têm linguagem, que é possível se comunicar com elas, né? Então, a gente traz aqui na exposição também o canto Fala da Fava, que é um canto de maracá, um canto de pátio, e é um canto muito interessante, porque ele não é só um canto sobre a fava, é um canto da fava. A fava se canta, e nesse cantar ela conta sobre o jeito dela de ser. Então esse canto ele fala sobre essa variedade, né, da fava preta, né, a tigré. Então ela fala, a fava canta, né, preta fava faz, croque, croque, croque. Preta fava faz, croque, croque, croque. E croque, croque, croque na verdade, a sonoridade que a vagem da fava, quando está pronta para ser colhida, ela faz, né? Então, é um indicador sensível também que a fava transmite para as mulheres quando elas querem ser colhidas, né? Porque a fava ela faz aquela vagenzinha, as sementes ficam dentro, e quando a semente já está sequinha, ela faz um chocalhinho, aí faz crac, 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 crac. Então, quando a gente está colhendo fava, a gente faz assim, né? Na vagem, a gente não, essa tá boa para ser colhida, a semente tá durinha, tem o barulhinho. Então, a fava canta isso, né, para as mulheres, indicando que ela já está pronta para ser colhida. Então, esse canto que a gente traz aqui na exposição é um pouco sobre isso também, né? E, enfim, a gente pensou também nessa relação, né, das favas com o milho, porque a fava e o milho são espécies companheiras, né? Então, por exemplo, a fava ela é arbustiva, então ela vai crescendo, se escorando nos pés de milho. E ao mesmo tempo o milho precisa de nitrogênio, né, para crescer, e a fava ajuda, né, a fixar o nitrogênio no solo. Então são plantas, os Craô falam, né, são iguanô, são plantas amigas, companheiras, que se dão bem juntas. E aí a gente tentou também pensar isso junto com essa questão do milho guarani no mapa que a gente fez, né? Porque, enfim, o que a gente tentou trazer aqui na exposição foi toda essa estética da diversidade, né? Essa multissensorialidade que também está na cor, no brilho, no desenho, mas também nos cantos, né, da fava. E, ao mesmo tempo, mostrar todas essas redes de troca que aconteceram, trocas pré-colombianas, inclusive, que permitiram e ainda permitem o incremento e a conservação dessas favas. Então, a ideia do caminho das sementes é tornar visível, né, esses caminhos que essas sementes, as favas, Craô, mas também os milhos guarani, fizeram, né, e continuam fazendo, né, junto com os humanos, né? E como são esses caminhos que contribuem também para essa diversidade que a gente vê aqui. E aí, quando a gente foi começar a retraçar esses caminhos, né, dessas sementes que estão na exposição, é interessante que a gente teve que retraçar um passado profundo, né, que, enfim, remonta, por exemplo, no caso do milho, há 9.000 anos atrás, né, no centro de domesticação que foi no México, né, a chegada desse protomilho no sudoeste amazônico, e como a partir dali foram tendo muitas misturas e ele foi se espalhando, né, por todo o território. Então, no caso do milho guarani é interessante porque, junto com a Gerá Guarani e com Hugo Salustiano, a gente conseguiu também retraçar de onde vieram esses milhos guarani. Então, por exemplo, os milhos guarani, eles vieram de diferentes retomadas guarani, né? Então, vieram da aldeia de Boa Esperança e de Nova Esperança, que são aldeias guarani no Espírito Santo,
né? E eles vieram para 3 aldeias diferentes na Tenundeporã e estão aqui no MAC hoje. E a ideia também é que eles possam ser trocados com os Craô, né? Que também tem esse interesse grande no milho. No caso das favas, a gente foi remontar esses caminhos e a gente tem 2 centros de domesticação diferentes, né? No caso da Mesoamérica e nos Andes, né? Então, no caso dos Andes, os vestígios arqueológicos mais antigos de fava, os vestígios arqueobotânicos, né, que foram encontrados, datam de 8.000 anos nas terras altas. E eles teriam descido, né, para a costa do Pacífico aproximadamente 4.500 anos atrás. E estudos genéticos recentes, né, que foram feitos inclusive pela Marília Burle, que é a curadora do acervo de favas da Embrapa, né, mostram que as favas Craô, elas têm uma linhagem genética dos Andes. Então, para a gente contar a história das favas Craô, a gente precisa voltar a uma história de 8.000 anos atrás, né, nessa linhagem andina. E aí essas favas foram coletadas em 2010, né, pela Terezinha e pelo Batista em diferentes aldeias Craô. Elas foram para a Embrapa, para a Embrapa Recursos Genéticos, para o Banco de Germoplasma, e estão presentes hoje aqui nessa exposição. E por fim, a ideia é que essa exposição ela promoveu esse encontro das favas Craô com os milhos Guarani e de lideranças Craô, né, o clã Craô e lideranças Guarani, no caso o Adjerá Guarani, e ela pode atualizar essa troca. Né? Então essas plantas, ao fim da exposição, elas vão ser replantadas, né, nas roças da aldeia Calipetã. Então é um pouco essa ideia, né, de que esse encontro ele permite não só as favas ficarem aqui nesses potinhos para serem vistas, né, mas que elas possam ser plantadas e continuarem seus muitos caminhos possíveis. Que, enfim, é um pouco a ideia, né? Os caminhos das sementes.